Sobre a partida, mister, é inevitável. Eu sempre te pergunto sobre parte tática, primeiro tempo, segundo tempo, se você gostou, se você não gostou. Mas é inevitável a gente falar da chuva, né? E do campo, né? Na verdade, a chuva não tem culpa nenhuma disso, né? O campo que foi castigado por conta da chuva e a arbitragem começou o jogo sem ainda nem segurar um pouquinho, porque, por exemplo, agora parou de chover, né? Aqui em Salvador parou de chover e acho que prejudicou as duas equipes, né? Eu queria que você falasse um pouco também dessa situação. Boa noite, obrigado. Boa noite. Em primeiro lugar, eu acho que hoje não existia futebol, hoje existia uma luta com bola. Uma luta com bola em que 22 jogadores andavam ali a chutar para a frente e não conseguiam fazer 3 passos seguidos, duelos, segundas bolas, foi isso que aconteceu. E depois aconteceu, mais uma vez, na minha opinião, um vermelho muito mal analisado, porque o meu jogador vai no lance com a perna para cortar a bola, chega tarde, amarelo justificado, mas ele toca com o joelho na perna do outro. Foi um acidente de trabalho. O árbitro ajuizou muito bem, mas depois veio a lesão, foi lá de um cartão vermelho. Acho que o futebol não pode ser assim, não é? A ver que estava lesionado de um cartão vermelho. Não, a ação é que tem que ser castigada. A ação foi uma ação para mim de cartão amarelo. Com menos um jogador, pronto, as coisas tornaram-se mais difíceis. Lutamos. Eu dei os parabéns aos jogadores. Eu disse, meus amigos, fora de casa, com o campo nestas condições, com menos um jogador, mais de 50 minutos, eu só tenho que vos dar parabéns, porque vocês honraram a camisola do Cruzeiro, lutaram. Claro que tive que prescindir de uns jogadores em prol de outros, com outra atitude, com mais jogo aéreo, mais capacidade de luta, mas eu acho que eles estão de parabéns por aquilo que acabaram por fazer. Infelizmente não tivemos um bom campo e não sei se o árbitro tinha condições de cancelar o jogo. Drenagem péssima do campo, o campo todo empapado. E claro, a seguir o Carlos Eduardo fez uma falta e o outro rapaz partiu a perna. Não, quando a gente joga num campo destes, ainda bem que só houve um que partiu a perna, podia haver 2 ou 3, porque contactos ia haver muitos, não era faltas, era contactos, e podia haver outras lesões, graças a Deus não houve. Eu fico com pena do rapaz e mando a minha solidariedade para o rapaz pela lesão que teve. Professor Mister, aqui. Você falou aí deixou sua solidariedade ao Jamerson. Eu vi que na hora ali você entrou no campo, conversou com o Eduardo. Queria que você falasse pra gente o que é que você conversou com o Eduardo naquele momento. O que foi que o Eduardo te disse quando você entrou no campo para saber a situação? O Eduardo disse-me que chegou tarde no tackle e toca no adversário, mas é com o joelho que vai em baixo. E ele disse, mestre, eu não dei uma porrada nele. Foi um contacto que ele bateu no meu joelho, que eu vinha com o joelho em baixo, tocou-me, uma falta normal. Foi o que ele me disse e disse, não fiques preocupado, que eu sei, Eduardo, tu hoje não és maldoso, o Eduardo não é um jogador que na sua carreira tem situações de agressão. Foi um acidente de trabalho. Foi simplesmente isso que eu falei com ele, para confortá-lo, mas com certeza que isso condiciona o jogo, porque nestas condições com 11 já é difícil, quanto mais com 10. Professor aqui, Tomás Machado. Falar sobre o jogo é até complicado, que pareceu um polo aquático, é até ruim de falar. Mas eu queria que você falasse um pouco, quando você chegou ao Cruzeiro, você imaginava que quando chegasse no meio do ano agora, você estaria com esse tanto de ponto, brigando para ser campeão? Ou você imaginava que demoraria mais para chegar no nível que você colocou o Cruzeiro hoje, deixando o torcedor muito satisfeito? Você está a fazer essa pergunta, foi uma das questões que a gente fala sempre no fim do jogo, e eu falei para a nossa classificação hoje reflete aquilo que temos feito, a nossa atitude, o nosso compromisso com o clube, a nossa seriedade, a nossa qualidade em termos de elenco, e com certeza que os grandes responsáveis, estes que jogam, que lutam, que trabalham, estão de parabéns por esta primeira etapa. Com certeza que eles surpreenderam muita gente, não é? Calaram muita gente,
Mas não está nada feito, não é por isso que passamos a ser candidatos ao título. Eu disse que candidatos, temos equipas que se prepararam, com efetivos mais longos, com história. Eu disse isso na primeira vez que falei, que havia 2 ou 3 equipas que tinham-se preparado para esta candidatura. Nós vamos brigar, como eu já disse, todos os jogos. Vamos todos os jogos e vamos tentar colocar a equipa sempre em primeiro lugar, com o objetivo de cada jogo, cada adversário tentar o vencer e conquistar os pontos. Ô Jardim, até pegando essa pausa a partir de agora, a gente vai ficar muito tempo aí sem se falar, né? O que é o pedido seu para esse grupo e o que você pensa desse primeiro momento de férias, a atuação no mercado? Você chega nessa parada muito satisfeito com o que tem hoje e precisando de um pouco mais ali para ter um elenco mais completo, mais pronto para o que virá depois dessa pausa com o Campeonato Brasileiro e também com a Copa do Brasil? Pronto, em primeiro lugar, esta paragem é quase obrigatória, não é? Não é nós que queremos dar uma paragem, é uma paragem em termos de contrato de trabalho. Os jogadores precisam ter férias e se o campeonato acaba a 21 no ano, eles têm que ter férias em algum momento e acho que todas as equipas vão ter que parar. Depois disso, para aproveitarem bem com as famílias, que aproveitem o momento de descanso. Com certeza levam todos um plano para fazer em casa, um plano mais físico, que eles, eu acredito que vão cumprir, e depois voltaremos no dia 27 para dar continuidade aos trabalhos e estar com a mesma ambição que tivemos até o presente, sempre respeitando e trabalhando no máximo. Em relação ao plantel, eu já vos disse, este plantel conseguiu um primeiro semestre muito positivo. Hoje em dia não é fácil trazer jogadores de qualidade melhor do que a nossa para o Cruzeiro, mas com certeza que estamos a ver alguns jogadores para algumas posições que a gente possa precisar de algum equilíbrio, porque graças a Deus não tivemos lesões graves, não tivemos problemas, mas tivermos, também temos que ter um ou outro jogador para equilibrar o plantel, mas a base do grupo, a base destes jogadores está aqui. Com certeza que o clube não vai querer cometer o erro do passado de alterar muitas coisas na janela, porque eu pessoalmente estou satisfeito com esta base que temos aqui. Jardim, Luiz do Central da Toca, eu já queria te fazer 2 em uma. Primeira, como que você vai aproveitar suas férias, né? Você vai para Portugal com a família e vai acompanhar de lá essas movimentações do Cruzeiro, que não vai parar, obviamente, nos bastidores aí durante as férias. Eu queria que você falasse qual que vai ser a sua participação nesse período e depois também comentar sobre a chegada do Joaquim, né? Que vai comandar agora o departamento de scout do Cruzeiro. Queria que você falasse sobre esse profissional, se foi uma indicação sua, e falar sobre o trabalho dele. Obrigado. Bem, em relação à última questão, o scouting era uma situação que nós estávamos a trabalhar, o nosso gabinete de scouting, nós estávamos no mercado à procura de um chefe de scouting para trabalhar com os outros scoutings que já tem na Toca, e tínhamos alguns nomes e acabou por existir uma decisão sobre o Joaquim. Na minha opinião, acho que o clube está bem servido de um profissional sério e um profissional que também tem alguma história, já não aparece de paraquedas. Em relação à segunda questão, eu vou dividir as férias um pouco em Portugal, um pouco no Mónaco, principalmente para estar com os meus pais. Uma das coisas que me deixa às vezes querer voltar para perto dos meus pais eu ando tantos anos longe e todos estes períodos e tenho que estar com os meus pais, vou estar com eles, também vou estar com o meu filho, vou estar com algumas pessoas amigas. É essa energia que eu preciso para no dia 27 voltar em força para o meu trabalho. Mister, eu queria te perguntar sobre até essa Vitória Cup, né, que o Cruzeiro vai fazer. É um torneio amistoso com 2 times argentinos. Acho que também tem uma visão sua, né, que é importante
aquela frase sua do Mineirão há um tempo atrás que o atleta fica ali concentrado, né, querendo vencer independentemente se é amistoso, se é partida de brasileiro, o quanto que isso é importante para voltar com a corda toda, né, para voltar firme aí no Campeonato Brasileiro após essa parada. Com certeza que o nosso planeamento não iniciou-se hoje, já sabemos desta paragem desde que eu cheguei cá. E nós, clube, organizamos desta forma, porque eu acho em termos técnicos que é importante fazer jogos competitivos. Depois de uma semana de trabalho vamos voltar no dia 27, vamos fazer uma semana de trabalho, depois vamos ter 2 encontros, vamos ter a possibilidade de rodar o efetivo, vamos ter a possibilidade de dar minutagem a toda a gente, de forma a seguir a preparar outra vez a malta para mais uma série forte de jogos e competitiva, de uma forma sempre profissional, que é a nossa forma de abordar as diferentes situações.